Cristo, sendo sondado para pregar na Convenção Batista do Paraná, que o tema é esse, eu pensei, e me desculpem porque eu não sou um pensador, sempre que penso eu erro. Aí eu pensei, deve ser esse o tema. E aí caminhei nessa direção. Por isso que vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Mas há uma coisa interessante em que esses temas se conectam. A maior parte dos batistas diria que o propósito de Deus para esta geração é o cumprimento da grande comissão. Não é verdade? A comissão dada por Jesus. E nós sabemos também que a ideia que nós temos em relação à grande comissão é de que a ordem de Jesus é para que o povo de Deus vá. A gente se alegra quando o pastor Renê chega aqui na frente e diz, e nos informa, que anos atrás nós tínhamos obreiros em 10 países e hoje temos em quase 80 países. E nós ficamos felizes com esse crescimento porque estamos indo. Mas a grande comissão não é para ir e não é para pregar o Evangelho, é para fazer discípulo. Essa é que é a questão. E o texto de Lucas capítulo 5 é um texto em que Jesus vai começar o seu trabalho de discipulado. Eu escolhi esse texto de Lucas, amanhã eu volto para esse texto, pela manhã, porque Lucas é o evangelho que mais usa a palavra discípulos. E onde Jesus é mais chamado, reconhecido como mestre, como discipulador. Então, Lucas, quando escreveu o seu evangelho, ele tinha como preocupação o trabalho de discipulado desenvolvido por Jesus. E Lucas capítulo 5 vai mostrar como é que isso começa. Eu tenho aqui comigo a versão da NVI. Você está com a sua Bíblia aberta? Há algumas diferenças. A NVI é um texto muito bom, é o texto que nós usávamos na Igreja Batista da Penha, mas em alguns momentos ela, na tentativa de tornar o texto mais fluente, ela se distancia um pouquinho do original, da ideia realmente que está lá. Mas vamos ler o texto da NVI. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu, à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Então, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então,
fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Ó Deus e Pai, que agrade ao seu coração abençoar-nos nesta hora. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu, infelizmente, não vou poder descer e pregar aqui de baixo. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu estou pregando e estou mais distante e estou, sobretudo, num lugar mais alto. Isso fere a minha natureza. Eu já disse que a minha origem, eu sempre digo isso, é uma origem humilde. Eu nasci numa das favelas do Rio de Janeiro. Eu sou bisneto de uma índia, neto de um alemão, filho de um português. Eu cresci e poderia, na verdade, ter vivido lá no complexo do alemão, porque eu era um descendente de alemão com muito complexo. Eu me imaginava avançando em idade, com a delicadeza de um alemão, a disposição de trabalhar de um índio e a inteligência de um português. Eu me senti um zero à esquerda. E aí, quando eu fui estudar teologia, não tinha faculdade de teologia, tinha o Seminário do Sul. Eu fiz o Seminário do Sul, mas é duro você concluir 4 anos de estudo e sentir que muita coisa ficou para trás, que o seu curso não foi completo, foi apenas um seminário. E aí sai do seminário, abraça o ministério. Aí você se sente desqualificado para ficar nessa altura toda pregando para o povo de Deus. Mas enquanto eu estava sendo mencionado, eu pensei em sair de fininho por aquela porta. Eu pensei, o meu sermão não é um sermão que talvez esteja de acordo com a ênfase da convenção. Mas quando isso ia amadurecendo na minha cabeça, pastor Márcio pediu que alguém me acompanhasse. Eu entendi que me escoltassem até aqui à frente. E aqui estou eu. Orem por mim, orem por vocês também. O texto diz que Jesus chegou ali às margens do lago Genezaré, e também conhecido como Mar da Galileia. E chegando ali, Jesus começou a ensinar. Gente apertando Jesus de todos os lados. E aí Jesus requisita o barco de Simão Pedro, sobe no barco de Pedro e começa a ensinar para o pessoal. E a proporção que ele vai ensinando, a gente imagina. Os homens dizendo para os filhos: corre em casa, chama a mamãe, chama a sua tia, chama a sua avó. A presença de Jesus ali era alguma coisa absolutamente inusitada e extraordinária. Eles estavam cumprindo a Jesus não por causa de milagre, mas para ouvir a
palavra de Deus. Lucas narra essa história depois de pesquisar, de ouvir as testemunhas auriculares que ouviram Jesus, que viram o que estava acontecendo e que perceberam que o povo tinha aquela convicção de que ouvir a Jesus era ouvir a palavra de Deus. Alguma coisa naquilo que Jesus dizia ia movendo o coração das pessoas. E eu imagino que eles quiseram compartilhar isso com seus outros familiares, e a multidão foi crescendo de tal maneira que Jesus precisou do barco de Pedro para dali, a alguns metros dentro d'água, poder se dirigir à multidão que estava ali na praia e continuar o seu ensino. E naquela época era diferente de hoje. Hoje nós temos o esmagamento das maiorias. As maiorias esmagam as minorias. Olha, o número de pessoas aqui ouvindo. Quem está falando? Um só. Eu sou a minoria. Naquela época as minorias tinham vez. Jesus era a minoria, mas o texto diz que ele estava no barco de Pedro sentado, e sentado ele ensinava. E o pessoal na praia certamente estava como? De pé, ouvindo. Agora vocês ficam aí sentados, no bem bom, e eu fico aqui de pé pregando para vocês. Mas eu sou minoria, não tenho nada que reclamar, a não ser agradecer o privilégio de estar aqui pregando. Mas Jesus certamente pregou durante horas. E depois de acabar de pregar, ele vira para Pedro, com o pessoal ali em volta, e diz para Pedro: Pedro, rema, leva o seu barco lá para o fundo, e diz ainda para os outros que estavam próximos, e lancem as redes. Agora, meus irmãos, quando Jesus diz isso, ele se dirige a Pedro com a coisa mais improvável que alguém que ouviu poderia imaginar. Pedro ouvindo aquilo e obedecer o que Jesus disse. Primeiro, porque Jesus era de Nazaré. Jesus não era de uma região pesqueira. Jesus não tinha sido pescador, ele era filho de carpinteiro. Para Pedro, pregar era uma profissão. Para Jesus, pescar era uma profissão. Para Jesus, pescar poderia ser uma recreação, mas nunca uma profissão. Em segundo lugar, Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha conseguido nada. Nada. Podem imaginar como foi aquela manhã de Pedro? Eu não sei como é que vocês imaginam Pedro. Eu imagino que Pedro era um pescador rude e com uma mola debaixo da língua, que não pensava direito naquilo que ia falar. E podem imaginar aquela manhã para Pedro. Ele está limpando as redes, lavando as redes. Há animais que dentro da dieta dos judeus eram considerados impuros, que tinham ficado grudados na rede. Há pedaços da rede que talvez tivessem se rompido ou enfraquecido e eles estavam consertando. Eles estão fazendo esse trabalho difícil e de vez em quando passa um, sabendo que Pedro não tinha pescado nada. E passando, dando aquele sorriso e perguntando para Pedro: então, Simão, como é que foi a pesca hoje? E eu imagino que a resposta de Pedro era um palavrão.
Não posso imaginar outra coisa de Pedro. Pedro ainda não estava aprendendo com Jesus, não andava com Jesus, e era uma pessoa comum. E Pedro, ouvindo tudo aquilo, aquela manhã inteira, um prejuízo danado, ele tinha uma empresa, ele tinha sócios, ele tinha empregados para pagar salário, ele necessitava do seu trabalho. E agora Jesus chega ali, prega, fala muito bem sobre as coisas do reino de Deus e tudo mais, mas entra numa área que não era a área de Jesus, que era a área de Pedro. Aquela era a praia de Pedro, esse negócio de pescar. E Jesus vira e diz para Pedro fazer uma coisa que pescador nenhum fazia, que era pescar durante o dia. A pescaria se desenvolve à noite. Os peixes preferem os lugares mais fundos, onde a água está mais fresca, com menos claridade. E eles se refugiam nas partes mais fundas durante o dia. E eles afloram mais à noite. Por isso que se pesca mais à noite. E depois de uma noite fracassada, voltar lá, lançar as redes de dia. Pedro, então, quer que Jesus o exima de cumprir esse tipo de ordem. Pedro diz: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. Me livra dessa. Eu vou até lá, vou pagar outro mico na frente desse pessoal. Mas aí Pedro, depois de tudo que ouviu, depois de tudo aquilo que ele sentiu no coração, depois do que ele já estava começando a reconhecer que era a autoridade de Jesus, ele vira e diz assim: Senhor, já que o Senhor está dizendo isso, nós vamos fazer isso. E lá vai Pedro para o meio do mar, lança as redes e vem todos aqueles peixes. Agora, meus amigos, Jesus começa o discipulado com Pedro da mesma maneira como ele começa com cada um de nós. Eu quero dizer para os irmãos hoje, e isso é uma questão muito séria, nós achamos que a nossa tarefa é evangelizar pessoas, e os pastores, às vezes, caem nesse equívoco, é trazer pessoas aos pés de Jesus, convertidas para o céu, e que a função da igreja é municiar os crentes novos com informações, ensinar doutrina, boa teologia e uma cultura evangélica daquilo que a gente faz, daquilo que a gente não faz, dos nossos valores. Mas se Jesus Cristo tivesse feito isso com os discípulos, se o programa de discipulado de Jesus se assemelhasse ao nosso, a igreja teria morrido lá em Jerusalém há quase 2000 anos atrás. Para Jesus, o discipulado era coisa diferente. Em primeiro lugar, Jesus não estava tão interessado em ensinar doutrina para eles. Os irmãos sabem qual era o currículo do ensino de Jesus? Era ele mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática, vai se dar bem na vida. Quem ouve as minhas palavras acha muito bonito, mas não coloca em prática, vai se dar mal. E Jesus, então, desde o início, está exigindo obediência, submissão.
Quem quer ser meus discípulos, mas não quer negar-se a si mesmo, está reprovado no vestibular do discipulado. Não pode ser meu discípulo.